Olá, 10 de agosto de 2018, as principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora. Centrais sindicais e frentes realizam o Dia do Basta. Protestos mudam a rotina da cidade nesta sexta-feira. Ícones do voleibol nacional, Nauber e Fofão, participam da abertura dos Jogos Escolares Maranhenses. Em Imperatriz, 60 presos beneficiados com saída temporária começam a deixar os presídios hoje. Na política, Flávio Dino e Carlos Brandão registram candidatura à reeleição. E ainda do esporte, Sampaio pode começar hoje a reabilitação na Série B. Na Rua do Passeio será fechada a partir de segunda-feira para a obra de recuperação do centro. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na capital São Luís, também no interior do estado. Um ótimo dia para você. Sexta-feira até que fiz, final de semana está chegando e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Hoje tem ainda as dicas do nosso Guia Cultural, as principais dicas para o seu final de semana aqui no nosso Bom Dia, já com Jéssica Lima para você trazendo os detalhes, tá bom? Lá a gente vai falar do Sampaio, que hoje tem um jogo importante, pode ser o jogo da virada aí na Série B, quem sabe é uma partida muito difícil, fora de casa. O Sampaio não teve bem, não conseguiu pontos fora de casa na Série B até agora. O Brasil de Pelotas é outro time que ficou jogando fora de casa como visitante, é o pior visitante. O Sampaio é o segundo pior visitante da Série B, mas a esperança da torcida tricolor, claro, é para um bom resultado hoje do Sampaio e a largada aí para sair de uma vez por todas dessa zona de rebaixamento, não é? Hoje é uma sexta-feira diferente. Centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam um dia nacional de protesto em todo o país. Aqui no Maranhão, chamado Dia do Basta, está acontecendo no dia de hoje, sexta-feira, portanto, em alguns pontos de concentração. Nós vamos já trazer mais detalhes com o repórter Eduardo Ericeira a respeito desse assunto. E os bancários também realizam hoje uma atividade. Como hoje é Dia Nacional, aproveitaram essa data já para fazer aí uma manifestação no dia de hoje e a partir do dia 15 do próximo mês, aliás, desse mês ainda, 15 de agosto, eles podem entrar em greve. Negociação aí com os banqueiros está bastante difícil e em adesão a essa paralisação nacional e também advertência em relação a essa situação vivida por eles, os bancários do Maranhão devem, portanto, hoje realizar essa manifestação. As agências devem abrir as portas mais tarde nesta sexta-feira. Vamos ver uma reportagem sobre isso. A paralisação é resultado da falta de acordo na rodada de negociações entre patrões e empregados que ocorreu na última terça-feira. Os bancários rejeitaram a proposta da Federação Brasileira dos Bancos, que previa um acordo para o período de 4 anos. Durante esse tempo, o reajuste salarial da categoria seria feito por meio do índice da inflação do período, que hoje é de 3,88%, bem inferior ao aumento de 22% pretendido pelos empregados. Além disso, pela nova proposta de convenção coletiva de trabalho, foram retiradas regras que a categoria entende ser prejudicial para os trabalhadores. Os banqueiros apresentaram uma proposta de vigência do acordo de 4 anos, mas nesse acordo não prevê nenhuma cláusula que proíba as terceirizações. Ao nosso ver, se a gente assinar um acordo de 4 anos sem a garantia de não terceirizar os serviços, o que vai acontecer em pouco tempo é cada vez mais demissões e terceirizações no setor. Por conta disso, bancários em todo o país decidiram fazer uma paralisação de advertência nesta sexta-feira, quando as agências bancárias vão atrasar em 1 hora a abertura das portas aos clientes. E essa paralisação pode se transformar em uma greve, caso as reivindicações dos empregados não sejam atendidas pelos patrões. O presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão compreende que os banqueiros podem ceder para chegar a uma proposta mais adequada para a categoria, uma vez que ninguém lucrou mais do que os bancos nos últimos anos. Só em 2017 foram 80 bilhões de reais divididos entre os 5 maiores bancos do país, enquanto no mesmo período 18 mil bancários perderam o emprego. Após as assembleias que ocorreram em todo o país, ficou definida aguardar as negociações no dia 17 e após essa data definir um indicativo de greve, caso essa proposta não seja melhorada. O que nós temos visto na mesa de negociação é uma intransigência muito grande por parte dos banqueiros em conceder os direitos que estão garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho.
Em Imperatriz, presos beneficiados pela saída temporária do Dia dos Pais começam a sair hoje. Veja com Jaqueline Teixeira e Francisco Paiva. O benefício da saída temporária do Dia dos Pais foi concedido pela Justiça para cerca de 60 presos do sistema prisional de Imperatriz. A Lei de Execução Penal estabelece os requisitos de ordem objetiva, que é um tempo mínimo de cumprimento da pena, que é 1/6 para quem está no fechado, vai progredir para o semiaberto com 1/6 da pena, e quem já ingressa no semiaberto também precisa cumprir 1/6 da pena. Mas ao lado desse requisito, isso 1/6 se for primário, se for reincidente, esse requisito objetivo é de 1/4 da pena. A unidade de ressocialização de Imperatriz tem aproximadamente 650 detentos, de acordo com esse promotor de execuções penais, que em sua maioria estão no regime fechado. Se eles já estavam no regime semiaberto com esse direito de saída temporária, eles vão perder esse benefício e vão regredir para o regime fechado. E aí passar um novo período para poder progredir novamente, para depois conseguir mais na frente, depois cumprir o tempo necessário a esse novo benefício. Os beneficiados não podem se ausentar da cidade, ingerir bebidas alcoólicas ou portar armas. Eles também não podem frequentar festas, bares e similares. A saída ocorre em datas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, das Crianças, Páscoa e Natal, e está prevista na Lei de Execuções Penais. Confira agora o nosso giro de notícias. Um advogado de 59 anos morreu na noite dessa quarta-feira após um acidente de trânsito em Imperatriz. Ele estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por um carro. Há suspeita de que o condutor estaria sob efeito de bebida alcoólica. O advogado Gildenor dos Santos Piaulino, de 59 anos, morreu dentro da ambulância a caminho do hospital. Foram prorrogadas as inscrições para o processo seletivo de acesso à educação superior da Universidade Estadual do Maranhão. Agora, os candidatos têm até o dia 17 de agosto para se inscreverem no tradicional vestibular da instituição. Nesta edição, a UEMA oferece 4.249 vagas distribuídas nos campos da instituição. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. A primeira etapa do PAES 2019 será realizada dia 21 de outubro e a segunda dia 25 de novembro, as duas com 5 horas de duração. A Polícia Civil de Marabá prendeu em Imperatriz o policial militar Felipe Freire Sampaio Gouveia, apontado como autor do assassinato do professor Edelson Santos, de 28 anos, no último dia 4, em Marabá. O policial maranhense estava com mandado de prisão temporária decretado pela 3ª Vara Criminal de Marabá. O carro do PM também foi apreendido e, de acordo com a polícia, é o mesmo veículo que se envolveu na batida de trânsito que resultou no crime de assassinato contra o professor. Vamos começar a participação do Silvão falando sobre essas imagens aí que chocam, um crime mais uma vez bárbaro, né, no trânsito, Silvão. E ainda bem que pegaram ontem o acusado, né? Esse crime aconteceu numa das avenidas lá de Marabá, no último dia 4, agora essa semana. E através dessas imagens que viralizaram, essas imagens estão na internet, e essas imagens ajudaram a polícia a chegar através da placa, né, ao policial militar, o Felipe Freire Sampaio Gouveia. Ele é lotado no º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, lá em Imperatriz, e recebeu voz de prisão ontem, quando ele estava de serviço lá no quartel. A Polícia Civil lá de Marabá, policiais civis lá de Marabá chegaram e deram conhecimento do mandado de prisão decretado pelo juiz da 3ª Vara. O que chama a atenção, Adalberto, é que foi uma simples discussão. Me parece também, pelas imagens, que há uma avaria muito pouca, parece que só encostou no para-choque do carro do policial e a forma com que ele age, né? Ele manda a moça ir lá para o carro, que é uma pessoa que estava com... Por isso ainda não prendeu essa mulher. Acredita-se que ela seja de Imperatriz, aí, por isso que o policial ainda não foi transferido, porque tem que ter todo um trâmite legal. Aí, ó, ele saca a arma e uma imagem muito forte, não é? Que a vítima nem estava esperando, que a vítima ficou encostada no carro, da mesma forma que ele desceu do carro, ele permaneceu o tempo todo lá encostado no carro, no veículo dele, e lá ele praticamente foi executado, né? Agora, os questionamentos que passam a ser feitos pelo comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, se o policial tinha permissão, o policial militar para se deslocar de uma cidade para outra. Imagine que dentro do próprio estado ele precisa ter uma guia de trânsito.
que é dada pelo comandante da unidade. O comandante dele precisa ter ciência que ele vai, que ele vai fazer e etc. Né? Imagine para outro estado, né? Então resta saber se ele tinha autorização do comandante, se havia essa grelha de trânsito, essa permissão que ele estava fazendo e identificar essa mulher. A polícia do Pará, a polícia lá de Marabá também está aguardando a liberação da arma, possivelmente é uma arma de trabalho que ele levou para lá, e essa arma também tem que ser entregue para que ela possa ser periciada, porque isso também acaba sustentando o conjunto de provas que a polícia está constituindo agora, já que a prisão dele é uma prisão temporária que foi cumprida ontem lá em Imperatriz. Lamentável. Ontem nós tivemos, Silvão, a divulgação nacional de dados, mais uma vez, estatísticas relacionadas ao crime, à violência no país, naquele anuário, né? Isso, no anuário de violência, mostrando que, mais uma vez, e são dados de 2017, né? 2018 ainda, batemos o recorde outra vez em relação a assassinatos, crimes, violência praticada contra a mulher também, o número crescendo. É absurdo, é preciso dar um freio nisso, e há ainda quem defenda no Congresso Nacional, por exemplo, a liberação das armas novamente para que todo cidadão possa andar armado. Imagina. Situação. Nós já estamos vivendo uma guerra urbana aí com essa violência toda nas grandes cidades do país, a gente percebe isso, sente isso. Aí imagina você colocar mais armas na rua e ainda assinar, legalizar o porte dessas armas, não é? Lá em Imperatriz, Silvão, hoje começa a saída temporária daqueles presos. Lá são 60 lá na Imperatriz, né? Essa semana saíram, né, os presos aqui beneficiados, mais de 600, né, porque são várias unidades aqui da capital. E lá 60 presos em Imperatriz começam a sair hoje, a partir daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã. Eles passam pelaquela pré-eleição, onde é lida a portaria assinada pelo juiz da vara das execuções, o que eles devem, o que não devem fazer, e devem se apresentar, no caso, lá. Como eles estão saindo um dia depois, eles devem se apresentar na quarta-feira, retornarem na quarta-feira, depois da saída temporária do Dia dos Pais. Obrigado, Silvão. Bom final de semana. Ok, bom fim de semana a todos. Bom dia. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. No próximo bloco, mais um candidato a governador do estado registra a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro foi Ramon Zapata, do PSTU, e agora Flávio Dino, do PCdoB. E mais, depois do intervalo você vai ver também informações sobre o Dia do Basta aqui na capital maranhense. É um dia nacional de protesto nesta sexta-feira. Voltamos já já com Bom Dia Maranhão, 7h14 agora. Não perca a hora, são 7h16 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nesta sexta-feira. Olha, moradores de mais um bairro aqui da capital são beneficiados com a instalação de academia ao ar livre e uma praça. Dessa vez, os benefícios chegam ao bairro do Anil. A meninada já está aproveitando a nova praça entregue para a comunidade. Olha só o seu Ribamar todo feliz. Tá linda a praça, bem limpinha, e que São Luís pudesse ficar assim todinha, era a cidade mais linda. Com aproximadamente 800 metros de área construída, aqui tem academia ao ar livre, bancos, rampas. A ação era esperada por anos, pois aqui, no lugar de todos estes equipamentos, ocupava um lixão. A família da homenageada, a dona Maria Francisca, a Mirandinha, falecida há 8 anos e grande defensora do lugar, agradeceu. Fico feliz por um grande sonho que ela teve sendo realizado hoje aqui. Eu tenho certeza que onde ela está muito feliz. Iniciativa da Prefeitura de São Luís que contribui para a saúde e conforto da população. Antes era um local sem condições de uso e que agora ele passa a ser um local que integra mais um equipamento que a Prefeitura oferta para a comunidade usar da melhor forma possível. E vem mais por aí. Além da entrega da praça, nós temos uma escola que reformamos e iremos entregar no sábado e também demos início ao programa Asfalto na Rua. Serão aplicados cerca de inicialmente 2 quilômetros de asfalto. Quase 150 mil maranhenses já baixaram o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. A ferramenta poderá ser utilizada no dia da votação, apenas para quem já fez o recadastramento biométrico. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O aplicativo está disponível para tablets e smartphones e pode ser baixado por meio de iOS e Android. O serviço oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral é gratuito e garante ao eleitor inúmeras vantagens. Através do e-Título, a pessoa pode saber o local que ela vota, a sessão eleitoral, se o título está regular, se ele está quite, obtendo inclusive a sua certidão de quitação e a sua certidão criminal eleitoral.
Recentemente, o sistema foi atualizado e opções como certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais foram adicionados e podem ser acessados pelos usuários. Dos 4.537.237 eleitores maranhenses, quase 144 mil já possuem o aplicativo. Até outubro, a previsão é que esse número tenha crescido muito mais. Para o eleitor que já se submeteu ao recadastramento biométrico, não será necessário levar nenhum documento com foto no dia da votação. Se você possui um smartphone e tiver baixado o aplicativo e-Título, basta apresentá-lo na sessão que será possível votar. Não precisa levar o título de eleitor e nem nenhum outro documento, que aquele eleitorado que já passou pela biometria, o eleitor já tem sua foto cadastrada, então no e-Título já aparece a identificação da foto do eleitor e o mesário já pode comprovar a identificação do eleitor no ato de que o eleitor for votar no dia da eleição. John Coutrinho, nosso comentarista de política, já está aqui no estúdio. João, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, Adalberto. Ô, John, o orçamento não tem espaço para reajustes salariais, John? O orçamento, segundo o senador responsável pelo projeto de elaboração do orçamento de 2019, não tem previsão de aumento, não tem espaço, segundo ele, na proposta orçamentária, para aumento dos servidores públicos. Você que está aí nos acompanhando agora, servidor público, funcionário público, não tem previsão de aumento para você, mas para os ministros do STF tem. Nós estamos falando do orçamento do Executivo. Exatamente, Adalberto, porque, só para ter uma ideia, como nós falamos aqui, a proposta do STF, dos ministros, de 33 mil reais, vai ser aumentado para 39, mas não cabe aí espaço para recurso para aumento de servidores. Para você ter uma ideia... Servidores públicos federais, no caso. Isso. Para você ter uma ideia, Adalberto, sabe quanto vai ser o impacto nas contas públicas desse aumento? Porque é um efeito cascata. Quando você aumenta o salário do ministro do STF para 39, ele serve de base para o aumento de outros servidores, de juízes, de ministros do TCU. Ou seja, isso vai ocasionar um impacto de 4 bilhões no orçamento. Mas para o servidor público não tem espaço, não tem dinheiro. E isso é o Brasil, nessas disparidades que nós temos. Há uma proposta aí de aumento para os ministros, mas para o servidor público, para funcionário, não dá. O que os ministros do STF alegam? Por exemplo, que eles conseguiram aí, dando exemplo, a Operação Lava Jato conseguiu resgatar 1 bilhão aí de recursos que foram desviados da Petrobras. Eles acham que isso aí podem contribuir para ali sanear esse rombo. Mas a gente sabe, Adalberto, que nesse momento de crise do Brasil, aumentar isso nos cofres públicos, gerando esse impacto, gerando esse rombo, é muito ruim. Eles até, diante da repercussão negativa, eles até querem voltar atrás, pode até diminuir mais um pouco esse aumento, mas eles não abrem mão disso e, enquanto isso, a população, os servidores, nós é que pagamos a conta. João, o STJ confirmou a suspensão dos direitos políticos do Emetério Eba? Confirmou sim. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão dos direitos políticos e o Emetério Eba, aí na foto, deputado do PP, está fora, está inelegível, não poderá concorrer. Ele que entrou com recurso para reverter a condenação, mas não foi dado provimento, foi negado esse provimento ao recurso do Emetério Eba e ele, portanto, a segunda turma do STJ confirmou então que ele está inelegível e fora das eleições. Por que isso, Adalberto? Porque quando o Emetério Eba era prefeito de Olinda Nova, em 2006, ele foi condenado por não prestar contas da sua gestão à Câmara Municipal. Então o MP entrou com recurso e ele foi condenado, isso vinha se arrastando, mas agora ele perdeu no STJ, então o Emetério Eba do PP está fora, está inelegível. E também outro que não participará das eleições, Adalberto, é o deputado Estênio Rezende. O Estênio Rezende também, houve uma condenação contra ele está fora das eleições, mas já anunciou que colocará a mulher Andréia Rezende para concorrer em seu lugar. Portanto, Emetério Eba e Estênio Rezende estão fora das eleições deste ano. Agora, nós tivemos mais um registro de candidatura lá no Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro
candidato ao governo do estado a registrar sua candidatura foi o Ramon Zapata, do PSTU, não é? Correto. E ontem, o governador Flávio Dino? O Flávio prometeu que ia fazer o registro de candidatura dele ontem. Nós até falamos aqui, Adalberto, no Bom Dia. E o Flávio disse que faria durante o decorrer do dia. Bom, no final da noite de ontem, o governador Flávio Dino, ele, pelo sistema eletrônico, agora é possível fazer isso, Adalberto, pelo sistema eletrônico, já no final da noite, ele fez o registro da sua candidatura e também do vice e dos candidatos a senador. Portanto, o Flávio Dino fez o registro, fez o pedido de registro da sua candidatura ao TRE. É claro que isso, o prazo é até o dia 15, mas ele já antecipou para ontem e, claro, depois do dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral avaliará o pedido e, durante um prazo até o dia 17, deve deferir ou não. Então, além, como você falou, do Ramon Zapata, que é o candidato do PSTU, e seus candidatos a senadores, deputados, que já fizeram o registro de candidatura, o governador é o segundo candidato já a registrar. Ele colocou o Carlos Brandão na chapa, apesar dessa discussão de inegibilidade ou não do Carlos Brandão, colocou o Carlos Brandão e também foram registrados o seu primeiro candidato a senador, o deputado Everton, e o seu segundo candidato a senador na chapa, a deputada Elisiane Gama. Portanto, chapa registrada. Em relação à questão da inelegibilidade, Adalberto, apenas para reforçar, uma decisão da juíza de Coroatá decretou a inelegibilidade do Flávio por 8 anos, mas isso é uma decisão de primeira instância, uma decisão da juíza local de Coroatá. É claro que isso não torna o Flávio ainda inelegível, por conta de que não foi uma decisão de colegiado e nem é uma decisão de trânsito em julgado, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral avaliará agora, já que o Flávio fez o pedido de candidatura, avaliará o seu pedido e, diante disso, deferirá ou não o seu pedido. O Flávio está tranquilo, disse que, com certeza, acredita que a Justiça concederá o seu registro de candidatura. Ô John, nós tivemos ontem um primeiro debate da TV, né, entre os candidatos à presidência da República, terminou inclusive na madrugada de hoje. Foi um debate morno, não é? Foi um debate morno, ainda muito incipiente, Adalberto. É claro que é o primeiro debate das eleições. Nós pudemos observar ontem no debate muita troca de acusações. O próprio Guilherme Boulos, se for candidato ali do PSOL, fez várias tentou fazer várias acusações contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não entrou no jogo dele, disse que ele era o desqualificado, que não ia entrar nessa discussão. O que mais teve exposição foi o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. A maioria tentou polarizar com ele, porque o Geraldo Alckmin é o que tem um apoio, maior tempo de televisão, e é o que tem um apoio do Partido do Centro. Foi muito questionado por isso, Adalberto, por esse apoio dos partidos do Centrão, que hoje que estavam no governo Temer e hoje apoia o Alckmin. O Ciro foi bem no debate, mas a maioria dos candidatos não quis confrontar com ele no debate, não sei se por medo, mas o Ciro ele foi pouco acionado pelos seus concorrentes, no sentido de não debater com ele, de isolá-lo também ali no debate, mas quando o Ciro falou, ele explanou de forma muito didática, cirúrgica, as suas propostas. Foi o único, talvez, um dos poucos que realmente falou de propostas. Os demais ali foram apenas aqueles velhos discursos de que vai fazer isso, aquilo, mas não explicaram como. Então foi um debate ainda muito morno, mas que os próximos tendem aí a esquentar. Obrigado, John. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. Até segunda-feira. Lembrando que esse debate foi o debate da TV Bandeirantes. O SBT também, claro, vai realizar o seu debate. Em breve a gente vai divulgar aqui as datas para você. São 7 horas e mais 28 minutos. O Bom Dia Maranhão errou ontem ao afirmar que 77 zonas eleitorais vão ter reforço das forças federais nas eleições desse ano. O correto é que 42 zonas em 72 municípios do estado vão ter auxílio das tropas federais, sendo 6 zonas com reforço na capital maranhense, no caso, todas as zonas aqui de São Luís. Equivocadamente, a informação também foi atribuída ao Tribunal Regional Eleitoral, mas, de fato, o erro na soma aí das zonas eleitorais foi feito aqui pela nossa equipe, pela equipe do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco vão ser abertos hoje com a presença de medalhistas do voleibol, os Jogos Escolares Maranhenses. Vamos falar do Sampaio Corrêa, que hoje pode começar aí uma reabilitação na Série B. Tudo isso já depois do intervalo e ainda as dicas para o seu final de semana no nosso Guia Cultural. Nós voltamos daqui a pouquinho.
São 7 horas e mais 32 minutos, se você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora nós vamos voltar a falar sobre o Dia do Basta, o protesto que acontece hoje em todo o país. É uma sexta-feira com protesto de várias centrais sindicais. O Eduardo Ericeira acompanha aqui na capital esses protestos. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Dia do Basta, neste dia 10 de agosto, organizado pela CUT e também centrais sindicais, entre elas o Sindicato dos Bancários, que também tem uma série de reivindicações aí junto à FENABAN e também aos empresários, e pode ser que inclusive entre em greve no dia 15 deste mês. A movimentação aqui na capital São Luís acontece aqui na Avenida dos Portugueses, em frente à Universidade Federal do Maranhão. Na questão da mobilização aqui, a principal reclamação em relação à taxa de desocupação praticamente dobrou desde o final de 2014. O país possuía 6,5 milhões de desocupados no final de 2014 e registrou em maio agora deste ano 13.200.000 desocupados, uma taxa de desocupação de 12,7%. A taxa de subutilização da força de trabalho, que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas, menos de 40 horas semanais, e os que estão no desalento, subiu para 24,7%, o que representa 27,7 milhões de pessoas. Essa é a maior taxa de subutilização na história da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Foi realizada uma Assembleia Geral em relação à questão dos sindicatos bancários, foi realizada uma Assembleia Geral na última terça-feira e a categoria, os bancários em todo o país acabaram não aceitando a proposta da FENABAN, também da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, que queria reajustar o salário só com base na inflação. A categoria não aceitou e aguarda uma contraproposta. Inclusive, eles pediu aqui algum representante da FENABAN na mobilização de hoje, não só aqui no estado do Maranhão, aqui na capital São Luís, mas em todo o país. Eles pedem justamente para fazer essa negociação. Essa data base que era setembro e agora foi antecipada para 31 de agosto e caso não seja apresentada nenhuma contraproposta, os bancários podem entrar em greve a partir do dia 15. Lembrando que hoje já tem um ato aí de reivindicação em relação a essa intransigência, segundo a categoria, por parte da FENABAN e dos empresários aí no setor bancário. Os bancos, pelo menos aqui na capital São Luís, a gente tem informação que também vai acontecer em outras cidades daqui do país, do Brasil. Os bancos abrem uma hora depois. Os bancos que normalmente abrem às 10 horas da manhã, só abrem hoje, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, e aí sim funciona normalmente, e a greve começa dia 15 de agosto, caso nenhuma contraproposta seja apresentada pela Federação Nacional dos Bancos e também pelos empresários. Eduardo Ericeira para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Pelo que você percebe aí nas imagens, inclusive, até agora, no momento, não há nenhuma interrupção ali na Avenida dos Portugueses, ali frente à Universidade Federal do Maranhão. A manifestação continua ali com cartazes, com faixas, há um carro de som também no local, mas o trânsito continua fluindo normalmente nesse dia do Basta, dia de protestos em todo o país. São 7h35, agora nós vamos falar de esporte. Sabe tudo de esporte, Laércio Júnior já está aqui comigo numa sexta-feira da esperança. Da esperança de decisão, mais uma, das 19 que o Sampaio vai ter no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, Adalberto. E o técnico Paulo Roberto Santos segue fazendo mistério em relação à escalação do time para o jogo de hoje à noite contra o Coritiba, lá no Paraná. O último treinamento antes do duelo contra o Coritiba foi realizado no CT do maior rival, o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o técnico Paulo Roberto Santos ainda faz mistério em relação ao time que vai jogar. Quantas estreias, estamos levando praticamente todos aqueles jogadores, com exceção do lateral direito que chegou, mas está suspenso, né? O Luiz Eduardo está suspenso, mas o restante todos estão viajando com a delegação e nós vamos deixar para definir a equipe momentos antes da partida em Curitiba. Ah, futebol, como te explicar? Há menos de 2 meses o Sampaio comemorou o maior título da sua história. Agora, a situação é completamente diferente. Nós jogadores sabemos que é desconfortável estar nessa situação, mas só nós mesmos podemos reverter isso. Sabemos que na Série B, 2, 3 resultados positivos ali e resultados bons de vitória nos colocam numa posição melhor. Muitas foram e serão as mudanças na equipe do Sampaio daqui para frente. O departamento médico ficou lotado. Agora já sobram opções. O grande desafio da comissão é encontrar o time e a forma ideal para reencontrar o caminho das vitórias. O único jeito de escapar das últimas posições. A gente tem que ter uma postura onde a gente marque muito forte, mas também, quando tiver a posse da bola, procurar jogar. Então é um jogo que
que nós temos a necessidade da vitória, temos a necessidade de, pelo menos, na pior das hipóteses, pontuar. O Sampaio tem problema, porque o Marcelo, que foi dispensado, estava suspenso. Ou seja, mesmo que ele não tivesse sido dispensado pela diretoria da equipe do Sampaio Corrêa, ele não poderia jogar porque recebeu o 3º cartão amarelo. O titular é o Bruno Moura, mas o Bruno Moura vem sofrendo com seguidas lesões e não conseguiu ainda se recuperar. O Luiz Gustavo, que foi contratado para a lateral direita, não pode jogar porque foi expulso na última partida do Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro da Série C e vai ter que cumprir essa suspensão no próximo jogo de um novo contrato. Caso isso acontecesse, foi o que ocorre agora, né? É exatamente o que ocorre agora com a transferência do Luiz Gustavo para o Sampaio Corrêa. Ele só vai estar à disposição do técnico Paulo Roberto Santos para a partida do sábado que vem, do outro sábado, contra o Guarani, aqui em São Luís, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Paulo Roberto Santos vai ter que montar esse quebra-cabeças e pode colocar, inclusive, 3 zagueiros, com a estreia do Rogério, recém-contratado, para suprir essa carência do lateral. E aí o que ele faria? Ele colocaria mais jogadores no setor de meio de campo, dando liberdade para alguém trabalhar nessa função pelo lado direito, com a possibilidade inclusive do Danilo Pires ser escolhido para atuar nessa função, mas está a cargo do técnico, ainda não se sabe como ele vai fazer para definir essa situação. Agora quem está fora do jogo é o Andrei. Ele tem a oportunidade de se preparar melhor para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, em virtude da possibilidade de uma lesão no ombro. E com isso, a chance agora é do Gustavo Busato. Ele fará a sua 2ª partida como titular do Sampaio Corrêa. Uma ausência considerável. Um início de luxação no ombro esquerdo vai tirar o goleiro Andrei, titular do Sampaio Corrêa, dos próximos jogos do Tricolor na Série B. A previsão é de pelo menos um mês parado. Oportunidade então para Gustavo Busato. Ele assume a camisa 1. E que responsabilidade, hein? Na estreia o goleiro não comprometeu, mas participou de mais uma derrota. Agora para o Criciúma por 1-0. Momento difícil, né, que a gente se encontra na tabela, mas sabemos que a gente tem que sair dessa, tem que buscar pontos fora agora contra o Curitiba, onde é uma decisão. Nos resta 18 decisões agora, né, para a gente alcançar o objetivo, que é colocar o Sampaio na Série B. Vencer o Coritiba no Paraná será um grande desafio, mas nada que Gustavo Busato não esteja acostumado. Esse ano fechou o gol na vitória de virada da Aparecidense, seu último clube lá de Goiás, sobre o Botafogo pela Copa do Brasil. Uma vitória histórica que eliminou o time carioca ainda na primeira fase da competição. O Botafogo iria golear o Aparecidense, clube que eu defendia. A gente mostrou dentro de campo que se resolve lá dentro. A gente conquistou uma grande vitória. Não foi por sorte, porque quem acompanhou o jogo viu que foi por autoridade. Ao torcedor boliviano que não acredita mais, o novo camisa 1 manda um recado. Acho que eles têm que ter paciência, porque a gente está trabalhando e estamos buscando e vamos agora contra o Curitiba buscar os 3 pontos e conquistar nosso objetivo, que é somar pontos. E em breve, em 8 jogos ou menos, a gente está fora da zona do rebaixamento. Falou bem, o goleiro Gustavo Busato não comprometeu, estreou muito bem na última partida do Sampaio Corrêa e tem tudo para fazer um grande jogo. O empate lá não é descartável não, o Sampaio se trouxer um ponto é importante e aí contra o Guarani conseguir essa vitória, o Sampaio precisa de 4 pontos nas próximas 6 partidas e é essa a conta que o Tricolor precisa fazer. A bola rola hoje às 9h30 da noite no estádio Couto Pereira em Curitiba, jogão entre Sampaio e Curitiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o fim de semana também será de jogão lá em Açailândia, será a primeira partida da final do Campeonato Maranhense Sub-19. Vale uma vaga na Copa São Paulo de 2019, que começa já no ano de... já em janeiro do próximo ano, e as equipes do Marília e do Sampaio Corrêa lutam pelo troféu. Primeiro jogo amanhã em Açailândia, jogo marcado para as 6 horas da tarde no estádio municipal da cidade, e o jogo de volta acontece aqui em São Luís, provavelmente na preliminar do jogo entre Sampaio e Guarani pela Série B. Adalberto Melo. Valeu, Laércio. Bom final de semana com muito esporte. Um abraço. 7h41 e a gente vai continuar falando de esporte, porque hoje vão ser abertos com a presença dos campeões olímpicos, em Nauber e Fofão, 2 feras do voleibol, os Jogos Escolares Maranhenses. Aqui no estúdio eu converso agora com o coordenador-geral dos Jogos, Sandor Fex. Sandor, prazer revê-lo. Parabéns aí pelo trabalho que foi feito, que a gente sabe que não é só agora não, vem o ano inteiro, as competições são realizadas regionalmente, enfim. Muito trabalho para chegar até o dia de hoje. Sem dúvida alguma. Hoje nós iniciamos essa grande festa do esporte maranhense, do esporte estudantil, onde mais uma vez a gente
consegue abraçar 104 municípios maranhenses, ou seja, 104 municípios realizaram os seus jogos escolares, e sempre é uma grande festa quando a gente reúne toda essa nossa juventude para um fim importantíssimo, que é a prática esportiva, né? O esporte na escola, o esporte da escola. Então hoje a gente, às 18 horas no Casterini, estaremos realizando a cerimônia de abertura com cerca de 1000 estudantes nessa primeira etapa, que são as modalidades individuais desses primeiros 2 dias, e com a presença desses grandes atletas olímpicos, atletas que representaram o nosso país em Jogos Olímpicos. E a gente quer fazer essa grande festa e, a partir do sábado, iniciarmos a competição. Para quem não lembra, o Nauber no voleibol foi campeão olímpico em Atenas em 2004. A Fofão tem mais de 300 partidas pela seleção brasileira. Foi medalhista, ganhou medalha de bronze, ganhou em 96, em 2000 também. Foi também atleta olímpica em 2008, foi medalhista, né? Campeã olímpica em 2008, enfim. Participou de 5 Olimpíadas, não é brincadeira não, o currículo dos dois invejável. Sem dúvida alguma. E o importante na escolha desses 2 nomes é exatamente saber que todos 2 iniciaram nos Jogos Escolares dos seus estados. Então, para nós vermos como é importante uma competição como essa, que nós já fazemos a 46ª edição, a importância que tem esses jogos para o desporto nacional, e principalmente aqui no nosso estado, que serve como uma base para o desporto escolar do Maranhão. Então é uma grande festa, são 2 atletas importantíssimos, não só para o Brasil, mas no cenário internacional. Sem dúvida. Grandes títulos, grandes participações, e sempre levando, logicamente, a bandeira do nosso país no momento olímpico importantíssimo que o país atravessou nesse período em que eles se consagraram campeões de suas modalidades. Hélia Souza, nossa Fofão, e também o Nauber hoje aqui em São Luís, presenças ilustres aqui na abertura dos Jogos Escolares Maranhenses. Gêmeos que já revelou muita gente para o mundo inteiro. Vou citar só 2 aqui, China no handebol e Lisiane no basquetebol. Enfim, a lista é enorme, não dá, passaria vários programas aqui falando o nome de todo mundo, mas a importância desses gêmeos, Sandor, para o país inteiro, né? De atletas revelados aqui que depois ganharam projeção internacional, inclusive. Na verdade, nesse momento em que a gente se encontra, todo o país está com esse projeto em desenvolvimento, como nós estamos aqui no Maranhão, né? Até porque em setembro vai ter os Jogos Escolares da Juventude, que é a etapa nacional. Então, cada estado, logicamente, com suas datas específicas, estão realizando seus Jogos Escolares. É desses jogos que vai sair os representantes do nosso estado para representar o Maranhão nos Jogos Escolares da Juventude, que esse ano é realizado na cidade de Natal. Então são 14 modalidades esportivas. Para você ter ideia, Adalberto, em termos de número, a gente vai, a partir de ontem, já começamos a servir 600 refeições diárias. É muita coisa. É muita coisa. E isso ainda não chegou todos. A gente está esperando 104 municípios distribuídos, vamos dizer assim, em 14 modalidades esportivas, né? Então, tanto modalidades individuais como coletivas, nos 2 naipes, masculino e feminino. Então, é um número que chega até nos assustar, pelo quantitativo de estudantes, a prática esportiva dentro da escola sendo realizada no interior do estado, nas escolas dos nossos municípios. E agora a gente vai ver o que esses alunos estão realmente aprendendo em termos de esporte na escola. E olha que o pessoal que veio do interior veio com a força total aqui para a capital para mostrar serviço. Nós temos aí regiões do estado onde vários esportes são fortes. Futebol de salão, por exemplo, lá em Imperatriz. Exatamente. E outras regiões do estado, ali em Balsas também. Enfim, então é a força do esporte também no interior, não concentrada apenas na capital, mas os Gêmeos acabam mostrando isso e revelando novos talentos também. Sem dúvida alguma. Há 46 anos exatamente, nosso grande amigo o Cláudio Vaz, que deu o pontapé inicial a esses jogos, que fez os primeiros jogos. Então, talvez ele nunca tenha imaginado onde nós poderíamos chegar. A dimensão onde isso chegaria. A dimensão onde chegaria. Hoje, 18 horas, então,
Exatamente, às 18 horas no ginásio Castelino. Obrigado, Sandor. Tá ok, muito obrigado. Aí, portanto, e a partir de amanhã a bola já rolando aí nessas modalidades. São 7 horas e 47 minutos, tem um atletismo, enfim, vários esportes aí, a coisa já acontecendo nos Gêmeos desse ano e nós vamos acompanhar e trazer para você os detalhes. Olha, vamos mudar de assunto, o trânsito vai mudar a partir de segunda-feira, atenção, em uma das principais ruas do centro da cidade. Eduardo Ericeira vai falar para nós, é na Rua do Passeio, não é isso, Eduardo? A Rua do Passeio será fechada na próxima segunda-feira, dia 13, a partir das 0 hora, para reformas que serão realizadas. O trânsito aqui na Rua do Passeio será fechado até o dia 26, próximo domingo, para a realização de obras físicas do projeto de recuperação da Praça Deodoro, Rua Grande e em torno. Os ônibus, como esse que você está vendo aqui, que está fazendo essa curva, ele vai ter que fazer um outro itinerário. Os ônibus que adentram aqui a Praça Deodoro deverão transitar pela Rua Gomes de Castro, virar à esquerda passando em frente ao prédio da Embratel, entrar à direita na Rua Oswaldo Cruz, Rua Douteiro, Rua das Cajazeiras e prosseguir no itinerário normal. Lembrando aqui que as paradas também sofrerão algumas alterações, as paradas seletivas de códigos 7, 8 e 9, que estavam instaladas na Rua Gomes de Castro, em frente aqui ao Banco do Brasil, serão reinstaladas na Rua Oswaldo Cruz, em frente ao antigo prédio do Marista, atual prédio do IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão. Essas mudanças já a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Voltamos ao estúdio. Tá, Eduardo, com as informações, segunda-feira então, Rua do Passeio. Vamos lá, é hora do nosso Guia Cultural, Jéssica Lima. Olá, hoje é sexta e já estamos com um pé no fim de semana. E você já sabe, né? As melhores dicas para sua diversão você consegue aqui com a gente. Se prepara que está começando o Guia Cultural. E no cinema tem a estreia de um trailer que vai fazer muita gente ficar com medo de entrar no mar. É o filme Mega Tubarão, que mostra a caçada de um grupo de cientistas para deter uma criatura pré-histórica que todos achavam extintos. E é no mar também que se passa o filme Vidas à Deriva, que é baseado em fatos reais. Um casal de velejadores atingidos por uma terrível tempestade quando velejavam pelo Haiti. Passada a tormenta, eles se veem sozinhos com o barco em ruínas. E do cinema a gente pula direto para os palcos do teatro. Sábado e domingo a companhia Cazumbá se apresenta no Teatro Arthur Azevedo com o espetáculo Cazumbeira, em comemoração aos 45 anos da companhia. E do teatro a gente vai direto para as noites de São Luís, que promete muita agitação nesse fim de semana. Hoje, no Yacht Clube, acontece a Festa dos Pais, promovida pelo queridíssimo apresentador Zé Cirilo. Vários shows acontecem durante o evento. Tem o sertanejo de Fernando e Franco, o romantismo de Fernando Reluz, grupo Cantinho do Choro e a sofrência de Márcio Guimarães. Sexta também é dia de embarcar em uma viagem na festa Cosmic Voyage, que acontece no Sinuca Bar. E comandando essa nave tem os DJs Aladdin, Volver e muito mais. E sábado, véspera do Dia dos Pais, o Cabaré do Lasca vai ser especial. E sabe aonde? Na choperia Madre de Deus. O irreverente Lasca Campos leva todos os seus cantores para uma tarde de muita música boa pra dançar agarradinho. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, tem o Batuque do Raça, lá no Sol Nascente, na Avenida Litorânea. A concentração começa a partir das 3 horas da tarde e tem muito samba e pagode com a banda Samba Selma e os cantores Márcio Belo e Diego Abreu. Bom demais, hein? E essa tarde de samba é comandado pelo nosso locutor da Difusora FM, Ricardo Bati. Vale a pena ir lá conferir, a entrada é liberada também. Os habitantes da terra estão abusando. É o nosso Supremo Divino. Gostaram das nossas dicas de hoje? O Guia Cultural vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal, a gente vai encerrando o Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira. Outras notícias no portal MA10, hein? Para todos os pais, um feliz Dia dos Pais com muito amor, carinho e Deus no coração. A gente se encontra na segunda às 7. Até lá.
de alegria, de alegria. Nova Maria chorava, a cada vez cantava.